Desde que alguém se lembre, o Monte Shasta foi considerado porta de entrada para outro mundo. Um lugar onde as luzes brilham que não pertencem ao sol, onde as figuras se movem sem sair pegadas e onde a única resposta para toda pergunta é um silêncio absoluto. D. Ritue Astronhos Realizados Profundament. A floresta aos olhos de pessoas cujos nomes nunca apareceram em nenhum censo. Registros. De uma cidade que dizia ser construída de luz para seres. Acreditava capaz de ler mentes. Este vídeo descobrirá todos os mistérios que rodeia o Monte Shasta. Então, prenda o seu cinto de segurança enquanto mergulhamos em hoje. Mysterio. Mas primeiro, você terá sorte incrível se quiser ir. Inscreva-se antes que este vídeo termine. Existem montanhas que existem apenas como símbolos geográficos, mas há aqueles que carregam consigo o peso de uma mitologia inteira. Monte Shasta é dos poucos raros. Cercado pelo deserto do norte da Califórnia, este Majestic Peak não é apenas natural. Maravilha é também o centro de as lendas mais surreais do United Estados. Essa lenda fala de uma cidade escondido profundamente sob a montanha, habitado por uma raça misteriosa cujo a inteligência excede em muitos limites. Do nosso tempo, os Lamrianos. Quem são eles? De onde eles vieram? E o que tem permitiu o Monte Shasta manter seu status por décadas como sagrado e santuário misterioso onde a linha entre a realidade e a lenda se torna estranhamente fino. Com uma elevação de mais de 14.000 pés, aproximadamente 4.300 metros, montanha sobe verticalmente do exuberante Vale Verde abaixo, desacompanhado por qualquer faixas circundantes, fazendo com que pareça como um pilar mítico em erupção do terra em si. E é precisamente que solidão combinada com seu avassalador altura que contribui para o quase sentindo sobrenatural que se experimenta. Quando está diante de Shasta como se fosse não pertence a este mundo. Isto é dito que em dias claros, o Monte Shasta pode ser visto a partir de 140 metros de distância. Por centenas de anos, a imagem disso, o pico silencioso subindo para o céu torne-se um símbolo de inspiração, não apenas para pintores, poetas e exploradores, mas também para aqueles atraídos para o desconhecido. Isto não é de admirar que os povos nativos, morando em torno de Shasta, da Vitória e o Modoc para a própria tribo Shasta, sempre considerei esta montanha como sagrado. Eles não apenas respeitam isso. Eles acreditam que Shasta é a habitação, lugar de espíritos antigos, de ancestrais e de seres que transcendem o humano reino. Lendas passadas por baixo. Gerações transformaram o monte Shasta em um dos maiores centros de energia espiritual nos Unidos Estados. No entanto, entre os incontáveis histórias que cercam a montanha, há uma lenda que pisou além dos limites da cultura indígena e se infiltraram no coletivo consciência. É a história de uma cidade escondido sob a montanha e de raça antiga que possui uma espécie de conhecimento o mundo moderno ainda não entender. E a partir daí, a lenda dos Lamrianos e a cidade de Telos começa. Por séculos, místicos, buscadores espirituais e aqueles atraídos para os inexplicáveis passaram histórias de uma civilização outrora gloriosa. Uma vez disse ter sido enterrado pelo tempo e oceano, a civilização de Lemura, ao contrário de Atlantis, que é amplamente conhecido através de textos gregos antigos. Lamur apareceu mais tarde em registro gravado, mas não é menos misterioso. E, de acordo com um dos mais estranhos lendas conectadas ao Monte Shasta, quando Lamura foi destruída por um cataclísmico
Evento geológico, um pequeno grupo de. Os sobreviventes embarcaram no que foi descrito. Como divino. Exodo. Eles escolheram uma montanha solitária, no norte da Califórnia, como seu novo Santuário. Lá, sob o Monte Shasta, eles construíram uma cidade escondida conhecida como Telos. Esta cidade, como passada gerações de histórias, não era apenas um Lugar para morar. tornou-se um símbolo de conhecimento muito à frente de seu tempo. Liamurans foram descritos como seres de altura extraordinária, geralmente atingindo 7 ft de altura, com pele branca luminosa, grossa, cabelos radiantes e uma presença graciosa. Isso os fez parecer que haviam vindo de outro mundo completamente. Deles, pescoços longos e elegantes eram frequentemente adornados com colares cravejados de pedras preciosas, dando eles uma aura que parecia divina e outro mundo. Suas roupas consistiam de longas vestes brancas que fluíam para o Tchau. Mas o que fez os Liamurans do Race mítica mais cativante. dentro de círculos esotéricos não era apenas sua aparência, era a tecnologia. Eles se acreditavam ter possuído. As histórias que os cercam não fazem hesitação em afirmar que os Lemuras havia dominado as formas de energia ainda sem nome, pela ciência moderna, variando de reverso, gravidade ao eletromagnetismo e até mesmo a manipulação do tempo e espaço. Em si, dizia-se que eles viajam usando navios aéreos em forma de charuto que poderiam levante-se direto da Terra e desaparece no céu em um piscar de olhos. Dentro de Telos, de acordo com aqueles que afirmam ter sido guiado lá durante estados de meditação profunda ou através de canais espirituais, reside uma rede de túneis, um brilho com a luz de energia cristalina, onde toda a câmara e Gran Hall é adornado com precioso metais e pedra esculpida intricadamente, criando uma cidade que não é apenas um morando, mas um símbolo vivo do harmonia entre intelecto, tecnologia e espírito. Talvez o mais intrigante aspecto está no relatado do Leamriano. Capacidades espirituais. Acredita-se, eles possuíam um órgão especial localizado no centro da testa, que ligaria para um terceiro olho, que permitiu eles para ler pensamentos, mover objetos com intenção e até se dissolver em invisibilidade quando eles não desejavam. Para ser visto. De todas as histórias passadas, para baixo, a imagem dos Liamurans emerge como um espelho refletindo a humanidade. Eterno desejo de viver em harmonia com natureza para possuir sabedoria muito além do apresentar idade e preservar uma cultura não contaminado pelos ciclos destrutivos de o mundo moderno. E se essa lenda é verdade, então Telos pode não ser um lugar que já foi esquecido. Pode simplesmente ser esperando em silêncio por alguém destinado a Encounter. Nem todas as lendas são transmitidas pela palavra da boca. E a história dos Liamurans sob o Monte Shasta começou a tomar forma perto do final do século XIX. Obrigado a um jovem chamado Frederick Spencer Oliver. no verão de 1883, enquanto ainda apenas um adolescente, Oliver era ajudando sua família a despedir a mineração. Reivindicações próximas à base do Monte Shasta. A tarefa parecia bastante simples, marcando a terra com postes de madeira e observação. Mas uma tarde, o que deveria ter sido rotina se tornou um momento. Isso alteraria para sempre o curso de sua vida. Enquanto ainda segurava uma caneta em mão, Oliver de repente sentiu seu braço Tremor. Incontrolavelmente. Para seu choque e confusão, sua mão começou a escrever palavras estranhas. Palavras que ele não tinha controle. Sobre. Assustado, ele voltou para casa. Mas o fenômeno não parou. A mão dele
Continuou a escrever incessantemente, cobrindo página após página com mensagens enigmáticas. Sua mãe, que mais tarde se tornaria o cuidador de seu legado, rapidamente forneceu mais papel, permitindo que seu filho continue escrevendo e lentamente um manuscrito misterioso começou a tomar forma. Em 1895, quando o manuscrito era finalmente completo, Oliver deu um título, Um Morador em Dois Planetas. E, de acordo com o próprio Oliver, este livro não era algo que ele havia escrito. Pelo contrário, foi transmitido a ele por um ser Liamuran que viveu Monte Shasta. Eles escolheram Oliver como um canal para revelar sua história. Uma história enterrada sob pedra e tempo, agora trazido de volta, através do que ele descreveu como automático. Escrita, um fenômeno raro dentro do mundo do oculto. O livro descreve, em detalhes arrepiantes, a cidade de Telos. Oliver escreveu sobre corredores iluminados por luz cristalina artificial, de portas que, perfeitamente retraído em paredes de pedra, de quartos revestidos em ouro e prata e tapetes tão macios que andando neles, senti como pisar na luz. Em si, esta cidade não era umidade, escura. O lugar a maioria imaginaria quando pensar de um mundo subterrâneo. Em vez disso, foi paraíso arquitetônico banhado, brilho metálico, alimentado por energias. Que a ciência moderna só poderia começar a entender as lentes do quantum. Teoria. Ele até descreveu em forma de charuto navios voadores que deslizaram com a graça de seres vivos junto com o avançado Sistemas de transporte estranamente semelhantes a os trens de levitação magnética de era futura. Considerando isso, as descrições foram escritas no final século XIX. Eles eram impressionantes, Audacioso. tanto que mesmo contemporâneo, os cientistas reagiram com espanto. Para Oliver, não havia dúvida. Ele acreditava que ele havia sido guiado espiritualmente, profundamente na cidade onde ele testemunhou, em primeira mão tudo o que ele descreveu. Acreditava-se como o escolhido, messenger encarregado de trazer conhecimento do mundo oculto abaixo para o Raca humana moderna. Quando Oliver passou fora em 1899, aos 33 anos, o manuscrito ainda não havia sido publicado. Mas, em 1905, sua mãe, Mary Elizabeth Manley Oliver, trouxe o trabalho para o mundo e quase instantaneamente provocou um frenesi tranquilo entre os círculos esotéricos, comunidades da nova era e grupos dedicados ao estudo de fenômenos metafísicos. Para aqueles que acreditam na existência de o inexplicável, Um Morador em Dois Planetas não são apenas um livro. É um gateway, um convite para outro mundo. Um mundo onde os lamrianos, o cidade de Telos e os segredos do monte Shasta não é mais lenda, mas algo esperando para ser descoberto. Quando? Um Morador em Dois Planetas por Frederick Oliver foi publicado oficialmente em 1905. Não apenas chamou a atenção de um grupo de nicho de entusiastas espirituais. Ele acendeu uma onda de controvérsia entre estudiosos, místicos e indivíduos, buscando algo além dos limites do mundo físico. Mas não. Até décadas depois, a história verdadeiramente entrou no reino do popular. Lenda quando mais e mais mistérios começaram para surgir ao redor do Monte Shasta. Em 1931, uma figura altamente influente dentro do comunidade mística, Harvey Spencer Lewis, o fundador do Rosacruciano Ordem na América, publicou um trabalho sob o pseudônimo Vishra Cerf. Este livro não apenas ecoou a história de Oliver do Liamurans, mas expandiram-o para conexão completa do sistema esotérico. Telos para civilizações antigas, como Atlantes, Egito e até os escondidos
Mistérios do Himalaia. Para Lewis e seus seguidores, o Monte Shasta era um gateway entre dimensões, um ponto de convergência de energia antiga, linhas e um santuário para uma corrida que conhecimento da humanidade moderna tinha muito tempo. Esquecido. Entre as décadas de 1950 e 1980, um influxo. De seitas metafísicas, Meditacao. Grupos e comunidades que vivem no Fringe of modern society comico se reunir. para montar Shasta como se desenhado por um força invisível. A história do Lamrianos foram continuamente renovados, passados, junto em meditações sussurradas. Reuniões espirituais e peregrinacoes. Na floresta onde se acreditava que se alguém fosse sincero o suficiente, a porta pode se revelar. Muitos. Alegou ter encontrado seres altos, com olhos tranquilos e conhecedores, vestidos branco, movendo-se pelas árvores com tanta graça parecia que o próprio tempo poderia não tocá-los. Alguns grupos espirituais. Foi além, insistindo que o Laamrian ainda se comunicou com o fora do mundo, não através da fala, mas através de ondas cerebrais, intuição ou o que eles descreveram como sonhos tão vívidos que Desafia a crenca. alguns afirmaram ter sido Curado durante a Meditacao profunda no base da montana. Outros juram que eles havia sido guiado por seres de luz. E Houve aqueles que contaram reuniões realizadas em cavernas iluminadas por cristal, onde os lemurans compartilharam esquecidos. capítulos de humanos. História. Claro, em um mundo moderno, fundamentado em lógica e ciência, como as histórias são frequentemente descartadas como fantasia. Mas é precisamente essa ausência de confirmação clara que fez o Monte Shasta ainda mais atraente. Um dos qualidades estranhas de lendas antigas são que eles raramente ficam confinados ao páginas de um livro. Eles tendem a encontrar maneiras de ressurgimento, não através do científico validação, mas através da recorrente presença de coisas que desafiam. explicao. E no Monte Shasta, histórias desse tipo acontecem com Frequência surpreendente. um dos contas mais antigas e mais notáveis foram publicado em 22 de maio de 1932 no Los Angeles. Vezes. A testemunha era um homem chamado Edward Lancer, um passageiro a bordo. Trem passando pelo Shasta Serra. De acordo com seu relatório, em uma tarde tranquila, enquanto o trem se chamava perto da base da montanha, um estranho. A luz repentinamente explodiu do sul. Declive. Tão brilhante que Lancer e vários outros tiveram que apertar os olhos contra o seu Brilho. quando ele perguntou a um atendente de trem sobre o brilho estranho, a resposta restante. Ele ainda mais perturbado. Você viu isso? Você mesmo. Os Laamrianos estão se apresentando. Seu ritual. Impulsionado por um desconforto remanescente, Lancer mais tarde voltou para a área em torno de Shasta. Investigar mais o mistério. Ele, os moradores entrevistados, se reuniram com fazendeiros e falou com pessoas que vivem ao longo do Edge de Forest, apenas para ouvir o mesmo. Coisa de novo e de novo. Em algum lugar dentro aquelas montanhas, há um segredo. Comunidade. De acordo com esses habitantes locais, dizia-se que os Liarmuranos ocasionalmente aparecer brevemente nas pequenas cidades ao redor da montanha. Eles fariam Compare items incomuns como sal. enxofre e gordura de porco e pague com ouro. Bares que valem muito mais do que as mercadorias. Eles mesmos. Quando perguntados sobre o seu origem ou nomes, eles simplesmente sorria, aceno e desapareca, saindo. Atrás de escadas intrigadas e sem resposta. Questões. Alguns moradores locais foram além, alegando que o Lancer leve tinha visto. Não era um fenômeno aleatório, mas parte de
Um ritual antigo realizado ao amanhecer e anoitecer para homenagear o continente perdido de Lemuria. disse ter afundado no profundezas do oceano. Eles acreditavam na luz. Foi uma oferta de gratidão, uma homenagem para a nova terra, o refúgio sagrado de almas que sobreviveram ao grande Cataclysmo. A história de Edward Lancer não era o único. 8 anos depois, em junho de 1940, outro artigo, desta vez no Stockton Record, Impulsiona a Monte Gem. Lenda Shasta para alturas ainda maiores. Professor Edward Larkin, do Monte Low. Observatório teria visto algo extraordinário enquanto calibrando seu telescópio. Dentro de seu ver, ele viu o que descreveu como um templo de mármore enorme com arquitetura tão refinado e majestoso que superou até as estruturas do antigo Yucatán ou Grécia clássica. Segundo Larkin, quando ele mais tarde tentou realocar a mesma área, o templo havia desaparecido sem deixar rasto. Embora muitos demitissem Larkin como ilusório, os detalhes notáveis em seu descrições e seus estranhos semelhança com a conta de Oliver em Um Morador em Dois Planetas deixou muitos. Quer saber, poderia ser real? Entre as histórias passadas por aí, Monte Shasta, há um particular detalhe que as pessoas acham difícil ignorar: o sentimento de que esses seres misteriosos não existe apenas na lenda, que, de tempos em tempos, eles emergem no Mundo de humanos. Diz que às vezes pessoas viam uma figura alta em um fluido hobby branco descalço de pé no limite da floresta e depois em piscar de olhos. Um olho que eles desaparecem se dissolvendo no Ar. Um dos mais frequentemente informados histórias é a da mulher lamriana em Pantera nas Molas. Uma manhã cedo em 1970, um pequeno grupo de campistas era sentado ao lado do riacho quando eles, de repente, testemunhou um alto, gracioso mulher com cabelos compridos pisam silenciosamente. Das madeiras tensas. Ela andou diretamente para o riacho, mergulhou no água gelada por 5 minutos completos. Depois, Rose virou-se e voltou em silêncio de volta na floresta, deixando apenas o silêncio em a esteira dela. Algumas histórias até sugerem que o Lamrianos tem de tempos em tempos interveio em assuntos humanos silenciosamente e com Compexo. uma história fala de um fazendeiro nas encostas orientais de Shasta que era enfrentar a ruína depois que sua terra rachou. E seco. Um dia, um estranho em um hobby branco apareceu, apontado para o solo estéril e descreveu um método de cultivo que o homem nunca tinha ouvido falar de. Antes. Algumas semanas depois de tentar o que o estranho havia sugerido, o terra começou a se recuperar e as colheitas Floresceu. Mas a partir desse momento, o fazendeiro nunca mais viu o homem. Outro conta fala de um janeiro amargamente frio, dia em que o carro de uma família quebrou em um estrada da montanha remota. Como pânico e Desespero começou a se instalar. Um homem alto com olhos tão claros quanto a água da montanha apareceu na beira da floresta. Ele disse pouco, agachado ao lado do motor, ajustado poucos parafusos, depois sorriam suavemente e foi embora. O carro começou de novo, sem problemas. Entre aqueles que têm, alegou pisar na cidade de Telos, o nome Dr. Doral é frequentemente mencionado como um dos primeiros. Ele contou isso durante uma expedição profunda. Dentro da montanha, ele descobriu caverna tão vasta que desafiou a crença. Esticar mais de 20 metros de comprimento, quase 10 metros de altura e iluminado não por fogo ou chama, mas por um sol artificial. Suspenso em Ar do Mid. O ar lá dentro não estava frio, nem úmido, como se todas as moléculas carregavam um campo de energia invisível suavemente, vibrando contra a pele. Ao longo do
As paredes da caverna foram meticulosamente esculpidas. Lajes de pedra inscritas com estranho símbolos e adornados com cristais que, parecía brillar por dentro. no entanto, Dorel não encontrou ninguém. Ele insistiu que ele não estava sozinho, Algo invisible era. observando-o, como se ele tivesse sido concedido permissão para entrar, mas não para ficar. Outra história veio de um homem anônimo documentado em algum momento durante A década de 1960. ele se lembra disso durante escalada da montanha. Ele de repente se sentiu fraco e desabou na beira da estrada. Quando ele recuperou a consciência, ele se viu deitado em um chão de pedra incrustada de ouro, dentro de uma câmara onde a luz Refletido de cristais incorporados no. Teto brilhava como. estrelas. Um homem alto estava ao lado dele, sorrindo gentilmente, e disse que tinha sido. Temporariamente derrubado para descansar. O homem então perdeu a consciência mais uma vez. E quando ele abriu os olhos novamente, ele estava de volta exatamente onde ele caiu. Talvez o mais famoso de tudo isso. Contas é a de J.C. Brown, um britânico geologista empregado por uma empresa de mineração. Em 1904, durante uma missão de pesquisa em a região de Shasta, Brown alegou ter descobriu um túnel escondido no inclinação ocidental da montanha. De acordo com para ele, o túnel levou a um labirinto subterrâneo que se estende por milhas, abrindo em vastas câmaras cheias com estátuas de pedra imponentes, cobre, paredes embutidas, cristais brilhantes e a maioria surpreendente de todos, uma cripta contendo Restos mumificados. essas múmias variaram de 6 a quase 10 pés de altura, muitos vestido com roupas cerimoniais de ouro e bronze, totalmente diferente de qualquer pré-histórico civilização já registrada no Americas. Ele afirmou que havia desenhado mapas detalhados do site antes, partindo para se preparar para uma escala completa. Expedico. Em 1934, depois de 3 décadas de silêncio, ele decidiu compartilhar seu descoberta e convidou 80 indivíduos para junte-se à expedição de volta ao site. A data de partida foi definida, mas no noite antes da viagem, J.C. Brown Desaparecido. Desde então, a caverna de J.C. Brown se tornou uma lenda dentro do Lenda. Alguns afirmam ter encontrado o entrada novamente, apenas para retornar e encontrar. Desapareço. Outros acreditam que os próprios lamrianos selaram o portão e que só se abre para aqueles que são Escolhido. Todas essas histórias, apesar de sua falta de prova verificável, continue. Para provocar maravilha. Então, se for verdade, quem são os lamrianos? Eles poderiam ser remanescentes de um continente há muito perdido, uma vez lar de uma civilização muito mais brilhante do que qualquer coisa que nunca conhecido, agora continuamente continuando seu existência em segredo? Ou eles são mensageiros de outra dimensão onde o tempo flui de acordo com seu próprio ritmo? Ou talvez mais simplesmente, eles não são nada mais do que o produto do humano imaginação, criada em lenda por Heracoes de. Narrativa. Seja qual for a resposta. Seja, uma coisa continua certa. Monta. Shasta ainda está de pé, e dentro dela mistérios perduram, esperando para ser Desvendado. Você pode não acreditar em todos. História que você acabou de ouvir. Talvez para você, os Lemurans não são nada mais do que um produto da imaginação. E a cidade de Telos é apenas mais uma peça de folclore. Mas se essa história fez você fazer uma pausa, mesmo por um breve momento, para se perguntar se a própria maravilha pode existir neste tudo muito familiar, talvez. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Fique conosco enquanto continuamos explorando
Os mistérios que permanecem sem resposta. E não se esqueça de se inscrever no Canalize e ligue as notificações. Bem, vejo você na próxima história.